Os Estados Unidos colocou uma muralha quase impenetrável na frente da BYD. Porém, esqueceram de uma coisa: tarifas seguram carros importados, mas não seguram uma vantagem industrial. Esse é o paradoxo que torna essa história tão perigosa. A maior fabricante de carros elétricos do mundo quase não vende carros de passeio no mercado mais rico do planeta, barrado por taxas, interesses dos rivais, política e medo industrial. No papel, parece uma empresa cercada. Na prática, parece o contrário. O mundo está tentando impedir a BYD de entrar pela porta da frente, enquanto correm para copiar o que ela construiu. Porque esse vídeo não é sobre um carro chinês barato tentando invadir os Estados Unidos. É sobre uma pergunta muito mais incômoda: quem realmente controla a indústria automotiva quando a peça mais cara do carro, a bateria, não vem mais dos velhos impérios? Foi por isso que a BYD escolheu o caminho que quase ninguém queria seguir: parar de montar carro como um quebra-cabeça, comprando tudo de vários fornecedores e começar a fabricar tudo, absolutamente tudo. A bateria não chega de fora, o chip não decide o prazo, o software não depende de outro grupo, o custo não nasce na planilha de um outro fornecedor que também vende para o concorrente. Tudo fica dentro do mesmo complexo industrial e quando isso acontece, a vantagem deixa de estar apenas no carro, ela passa a estar no sistema inteiro. É por isso que GM, Volkswagen e Toyota olham para a BYD com medo, porque tarifa pode impedir um carro de cruzar a fronteira, mas não impede uma ideia de se espalhar e quem depende dos outros para construir o próprio futuro já começou a perder. BYD. O plano perfeito. Para entendermos o tamanho da jogada, primeiro temos que entender o problema que ela resolve. E é um problema que a maior parte das montadoras tradicionais prefere não comentar em voz alta. O carro moderno deixou de ser só motor e lataria. Ele virou uma peça de eletrônica sobre rodas. E a parte que mais decide o valor do carro hoje é justamente o software e o chip que roda a direção assistida ou que controla motores. E algo que ninguém comenta quando olha para isso é: marcas como Ford, Grupo Stellantis, Toyota e General Motors, gigantes que sabem fazer carro melhor do que quase todo mundo, compram o chip de direção de fornecedores como Nvidia e Mobileye em vez de fabricar o próprio. Parece apenas facilidade na hora de produzir, mas é o centro de tudo, porque um chip comprado custa quase o mesmo por unidade, quer a fábrica produza 100 carros ou 1 milhão. O fornecedor cobra a margem dele em cada peça, e não existe escala que faça esse custo cair de verdade. Esse número, então, deixa de ser apenas detalhe, é a diferença entre lucrar e sangrar quando o mercado inteiro corre para baixar o preço. E não é falta de dinheiro, nem de competência, é a forma como o negócio foi montado: comprar peça, montar, vender, um modelo que funcionou por um século e que agora virou a própria armadilha. Já a BYD, quando decidiu entrar nesse jogo, ela entrou pelo lado oposto e, segundo a própria empresa, deposita cerca de 45 patentes por dia útil. Já passou de 39 mil patentes registradas e tira um carro novo do papel em 2 a 3 anos, enquanto as veteranas levam de 5 a 7. Quando você é dono da bateria, do motor e dos próprios chips, cada carro a mais que sai da linha dilui o custo de desenvolvimento e a conta, que era pesada, vai ficando leve. Para quem compra a peça de fora, acontece o contrário. A conta só piora conforme o diferencial do carro migra para dentro de um software que ela não controla. Na prática, quando a veterana finalmente coloca um modelo novo na rua, a chinesa já está gerações à frente e o cliente sente isso nas telas, no alcance e no preço. E é por isso que a BYD montou a estratégia inteira em torno de uma aposta só: derrubar o custo fabricando bateria, motor, chip por dentro, e cada rival ficou preso comprando peça de fornecedores e vendendo
caro. E falando em tecnologia que muda a forma como a gente lida com o dia a dia, deixa eu te falar de uma ferramenta que virou parte da minha rotina. A NordVPN é uma dessas tecnologias que chegou para ficar e mudou como a gente usa a internet e acessa o mundo. Por exemplo, você que, assim como eu, viaja bastante para outros países, você sabia que com a NordVPN ela te ajuda a comparar preços de passagem aérea vendo o mesmo voo como ele aparece em diferentes regiões do mundo? Pois é, você acessa o site da companhia como se estivesse em outro país e o preço, cara, muda e muda muito. Com a NordVPN você faz isso com apenas um clique, escolhe aí o país e pronto. Ainda bloqueia anúncios chatos e pop-ups automaticamente e, como é a VPN mais rápida do planeta, você não sente diferença nenhuma na velocidade da conexão. De novo, cara, tem um link na descrição, um código aí de desconto para você e vale muito a pena, principalmente se você usa a internet o tempo todo assim como nós. Ah, e se você precisar de ajuda, tem suporte 24 horas em português. E você ainda também tem 30 dias de garantia. Se você não gostar, você pega seu dinheiro de volta sem burocracia nenhuma. Mas eu duvido que você vai fazer isso. E ó, sério mesmo, os valores estão extremamente justos por tudo que eles entregam. Inclusive, eu já passei o link da NordVPN para os meus melhores amigos. Link esse que está na descrição desse vídeo e também está no primeiro comentário fixado, para já facilitar a sua vida. E durante o vídeo vai também aparecer um QR Code aí que você pode escanear e tem 4 meses adicionais no plano de 2 anos se você usar o nosso código que está aparecendo aí também. A concorrência entendeu esse problema tarde e foi esse atraso que abriu a porta para tudo que vem agora. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque essa é a parte que parece invenção de marketing, mas não é. Pega a maior objeção de quem ainda não trocou seu carro, ou ainda é cegamente devoto a HB20, Polo, Corolla, Onix, Kwid e outras tantas porcarias chamadas de goela abaixo. Troque por elétricos. O medo de ficar horas preso num carregador ou autonomia limitado para uma viagem entre estados que nunca vai vir na prática. Só na cabeça de alguns, as duas últimas desculpas para adiar a compra sempre foi isso, certo? Por isso, a BYD respondeu com um carregamento que devolve 400 km de autonomia em 5 minutos, o mesmo tempo que se leva para encher um tanque de gasolina e voltar para a estrada, ou o tempo de você pegar um café na conveniência. Comece a pensar na prática. Agora some isso a um carro elétrico tão barato que virou alvo de tarifas, o compacto Seagull, vendido por um valor que nenhuma fabricante tradicional alcança sem perder dinheiro. E isso não para no carro comum. Tem um SUV de luxo, o Yangwang U8, que flutua na água por alguns minutos e gira parado no próprio eixo como um tanque de guerras. E um hypercar elétrico, o U9, que na versão Extreme salta do chão com a suspensão e foi o primeiro elétrico de produção a cravar uma volta abaixo de 7 minutos em Nürburgring, o circuito que serve de régua para os esportivos do mundo inteiro. Cada uma dessas coisas soa como conversa de propaganda, e é exatamente essa reação que a concorrência gostaria que você tivesse, porque enquanto parecer exagero, ninguém precisa levar a sério. Mas é aqui que está o problema pro outro lado. Nada disso vinha junto num carro só por um motivo simples. Pouquíssimos fabricantes são donos de bateria, motor e chip ao mesmo tempo, e sem controlar as três coisas juntas, não dá nem para chegar perto desses números. Além disso, tem mais coisas que a concorrência não diz em voz alta. Essa recarga relâmpago vem de uma plataforma que a BYD chama de Super E, construído sobre uma arquitetura de 1000 volts, o que permite empurrar 1 megawatt de potência para dentro da bateria, 1000 kW, quando o carregador rápido da maior rival americana entrega no máximo 500. É o dobro, e nos modelos e nas estações compatíveis, isso significa parar 5 minutos e sair com 400 km. Não é mais promessa de folhetos, é o que a fabricante já demonstrou e está instalando, montando milhares desses pontos de recarga pelo país. A mesma lógica aparece na autonomia. Um dos sedãs da marca, o Denza Z9 GT, declara 1036 km com uma carga só, o suficiente para atravessar boa parte de um país sem encostar em um carregador. E a bateria por trás de tudo é a segunda geração da Blade, projetado e fabricado pela própria BYD, a mesma peça que garante segurança
segurança e densidade sem depender de nenhum fornecedor externo. E é aqui que a conta para de fechar para o outro lado, porque cada um desses feitos depende de a empresa fabricar a própria célula de bateria, o próprio motor e os próprios chips de potência, a base que ela domina há anos. O único pedaço que ela ainda comprava de fora era o chip que roda a direção assistida, o mesmo que a concorrência compra da Nvidia, e a BYD acabou de fechar essa última lacuna lançando o próprio, o Xuanji A3, a primeira SoC de direção que ela projeta em casa. Uma montadora que compra esses componentes de fornecedores diferentes não consegue afinar tudo para trabalhar junto nesse limite, e mesmo que conseguisse, pagaria caro demais por peça para vender num preço competitivo. A concorrência não chegou aqui porque o caminho passa por dentro da fábrica, e é justamente a parte da fábrica que ela terceirizou anos antes. E foi essa decisão que mudou a forma como a indústria inteira passou a pensar no problema. Quando uma empresa controla o custo de cada peça e ainda entrega a tecnologia que as outras não têm, a reação em cadeia começa direto na concorrência, e ela já está acontecendo de um jeito que teria sido impensável há pouco tempo. A Volkswagen, uma das maiores montadoras do planeta, passou a licenciar da China XPeng o sistema de direção assistido e o chip que roda esse sistema, e ainda pagou 700 milhões de euros por uma fatia de 5% da parceria, só para ter acesso à engenharia dela. O gigante grupo Stellantis, dona das marcas como Fiat, Peugeot e Jeep, foi por outro caminho. Ela vende carros da chinesa Leapmotor com a própria rede de distribuição. E no movimento que resume tudo, esse arranjo já colocou a Leapmotor à frente da Tesla em vendas na Europa, com um carro de projeto chinês rodando por baixo de uma marca ocidental. A Toyota desenvolve modelos com tecnologia de parceiras chinesas. A Renault e a Ford estudam construir carros globais sobre plataformas chinesas, e a Geely, que também é chinesa, já é dona de Volvo, Polestar e Lotus. O padrão, a tecnologia chinesa, chega ao Ocidente por baixo de marcas em que o cliente já confia, e muitas vezes o consumidor nem percebe de onde vem o carro. Pense no que isso significa na prática, na rua, no seu dia a dia. Quando a empresa mais barata do mercado define o piso do preço, todo o resto é obrigado a descer junto. O carro elétrico deixa de ser item de luxo e vira uma opção real de quem antes só olhava de longe, com recarga rápida e assistência de direção que até pouco tempo só apareciam nos topos de linha. No Brasil, por exemplo, a BYD fez algo que nenhuma rival ofereceu. Ela projetou um carro específico para o mercado, um híbrido plug-in verdadeiro que aceita etanol, bem no ponto em que todo mundo tratava a matriz de etanol brasileira como a defesa natural das montadoras locais. O Song Pro, montado na fábrica no estado da Bahia, traz um motor recalibrado para rodar com etanol e faz de 80 a 100 km só no modo elétrico antes de um motor a combustão sequer ligar. E o segundo modelo, o Atto 2, tem autonomia declarada de até 770 km rodando apenas com etanol. Poucas empresas conseguem juntar um motor flex com um sistema híbrido plug-in, porque exige ter as duas tecnologias dentro de casa, e a BYD tem as duas. Então ela pega a arma que protegia a indústria local e aponta de volta. E ela faz isso montando o carro dentro do próprio país, o que derruba o custo e ainda escapa da barreira de importação que deveria proteger as fábricas locais. Os concorrentes correram para resolver. A Volkswagen prepara um híbrido flex nacional. A Toyota já vende híbrido flex há tempos, porém ainda sem a parte plug-in que deixa o carro rodar quilômetros só na eletricidade. Contudo, o novo problema que caiu no colo da concorrência é quase irônico. Sobra fábricas paradas no Ocidente e sobra tecnologia na China. Então, quem tem capacidade ociosa começa a alugar para quem tem tecnologia. A XPeng negocia comprar uma planta da própria Volkswagen e a BYD conversa para ocupar fábricas da Stellantis. A conta virou de lado e virou rápido, mas a concorrência é competente e também é séria. Tratá-la como lenta seria um erro de leituras. A Tesla, por exemplo, é a exceção ocidental que também fabrica o próprio chip e nasceu com essa mentalidade de fazer as coisas por dentro. As fabricantes tradicionais carregam um século de domínio de fabricação, redes de concessionárias que a BYD ainda está construindo, e marcas em que gerações inteiras confiam e estão reagindo
agindo rápido, montando parcerias em tempo recorde. O dono da maior rival americana já descartou a BYD em público, disse que ela não tinha um bom produto, e essa leitura envelheceu conforme a chinesa cresceu, até virar a maior fabricante de elétricos do mundo. A arquitetura eletrônica que a Volkswagen desenvolveu junto com a XPeng ficou pronta em cerca de 18 meses, um prazo que a própria empresa reconhece que seria bem mais longo se tivesse feito sozinha. E foi o próprio chefe de softwares da Volkswagen quem admitiu que, sem a engenharia chinesa, aquela arquitetura teria levado muito mais tempo. Aqui está o que a versão oficial convenientemente deixa de fora. Essas montadoras não estão alcançando a China, elas estão alugando a capacidade da China. Licenciar o chip e a plataforma de um parceiro resolve o problema de curto prazo, mas coloca a margem e o rumo do produto na mão do fornecedor. E esse fornecedor agora é justamente o rival que elas precisavam superar. A vantagem escondida da BYD é essa, ela é a dona da cadeia inteira, então dita o ritmo do lançamento e o piso do preço, enquanto a concorrente depende de calendário, da boa vontade e da tabela de preços de outra empresa. E nem a Tesla escapa de tudo, porque apoia quase todo o volume em basicamente 2 modelos e ainda não entregou a plataforma de bateria nova da nova geração que vinha prometendo, deixando descoberta exatamente a faixa onde o carro chinês entra com mais força. É óbvio que a concorrência é séria, mas seriedade só não resolve um problema de estrutura, capacidade e tecnologia. E todos esses elementos é o que se trata aqui. Nada disso significa que a BYD é invencível e precisamos olhar para o outro lado da mesa também. Ela está barrada nos Estados Unidos por uma tarifa alta o bastante para inviabilizar a venda. Então, a maior fabricante de elétricos do mundo quase não coloca um carro de passeio no mercado mais rico do Ocidente. Isso é fato. Dentro da própria China, uma guerra de preço brutal aperta a margem de todas as montadoras. E a BYD sente isso como qualquer outra. Cortar preço para segurar volume tem um custo que aparece no fim do ano. A tecnologia que ela democratizou não é perfeita. O sistema de direção assistido da marca já registrou falhas reais. E a Bloomberg reportou um caso em que um dos modelos de topo acelerou sozinho bem acima do limite e desviou para a mureta. O tipo de defeito que não se pode varrer para debaixo do tapete quando esse recurso desce para os carros populares. Mesmo assim, a conta ainda fecha para o lado dela, porque o volume que vem de fora da China e a estrutura de custo mantém a BYD ditando o ritmo do setor, e a distância de tecnologia é estrutural, tão estrutural que as próprias veteranas estão pagando para licenciar o que ela desenvolveu. E o que mais deveria tirar o sono das concorrentes é que elas agora dependem da tecnologia de quem queriam bater, um lugar desconfortável de se estar, quando o parceiro é também o seu rival. A pergunta que fica em aberto é a que vai definir os próximos anos. Uma empresa que faz tudo por dentro consegue segurar o mesmo nível de qualidade e de segurança na mesma velocidade com que derruba o preço? E as montadoras tradicionais voltam a ser donas da própria tecnologia algum dia? Ou vão virar inquilinas permanentes da engenharia chinesa? Ninguém tem a resposta ainda, e é justamente por isso que a disputa segue tão em aberto. Em algum lugar no fim de uma tarde qualquer, alguém encosta o carro na garagem, pluga o cabo na tomada de casa e entra para jantar, sem pensar 2 vezes no que acabou de fazer. Naquele carro está a bateria que a empresa fabricou, o motor que ela projetou, o chip que ela desenhou e um tanque que aceita o etanol, gasolina da esquina, tudo saído de uma única companhia que faz a coisa inteira, da célula ao código. Do outro lado do mundo, outro motorista para 5 minutos em um carregador, recupera centenas de quilômetros e volta para a estrada antes que o café esfrie. E nenhuma dessas cenas depende de um fornecedor distante para existir. Nunca foi sobre um carro específico, foi sobre ser dono do chão de fábrica, da primeira célula de bateria até a última linha de códigos. E é essa posse que deixou o resto do setor correndo atrás dos chineses. As montadoras que outrora cobravam pedágio para deixar qualquer estrangeiro entrar na China, hoje pagam para usar a engenharia dela. E essa é a virada que quase ninguém viu chegar com essa velocidade. A aposta já foi feita, o custo já está sendo pago,
E o que está em jogo agora é quem vai ser o dono da própria fábrica na próxima década. Mas eu deixei algo de fora. Existem também a China versus a própria China, já que a BYD não compete sozinha. E uma delas que vem revolucionando também é a Xiaomi. Sim, a marca de celulares e panelas de arroz. Olha que loucura. Fez um carro que colocou a Porsche em apuros e quebrou recordes no Inferno Verde. Eu te conto mais dessa história que já começou na sua tela em 5 segundos.